secretário de Segurança Pública, Vantuir Jacini, admitiu nesta quinta-feira que a crise financeira do Rio Grande do Sul afeta o planejamento da segurança pública no estado. A declaração foi feita durante sabatina na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul possui um policial militar para cada 547 habitantes. A média nacional é de 1 para 473. O déficit de policiais civis é ainda maior, 1 para cada 2.015 gaúchos, quando a média brasileira é de 1 para 1.709. Hoje, o secretário de Segurança Pública do Estado esteve na Assembleia Legislativa e comentou os números. Vantuir Jacini acrescentou que 3.000 pessoas aprovadas em concursos na área esperam para ser chamadas, mas elas só devem ser convocadas quando a situação financeira do Estado melhorar. O secretário destacou que em 11 tipos de crimes, 9 tiveram queda nos índices, principalmente os homicídios dolosos e latrocínios, mas admitiu que a crise nas finanças compromete a qualidade do trabalho. No momento que o parcelamento traz a intranquilidade dos servidores, que não pode honrar seus compromissos particulares, naturalmente que isso vai impactar na sua relação de trabalho e na proteção à sociedade. E agora o esporte, vitória do Grêmio e vitória do Internacional. Nossa convidada desta sexta-feira é a jornalista Ana Veiga. Olá, Ana, 2 vitórias, mas como foi a atuação da dupla ontem à noite? Muito bem, então na noite desta quinta-feira, os últimos 2 jogos da Copa do Brasil, das oitavas de final, definiram então os 2 últimos times que estão classificados para a próxima fase da competição. Primeiramente, então, jogaram Ituano e Internacional lá em São Paulo, no Novelli Júnior. Internacional venceu o Ituano por 2-1, os gols marcados então. Valdívia aos 5 minutos do primeiro tempo, depois o Ituano empatou com o Ronaldo, na sequência então Sacha fez o 2-1 para o Internacional. O jogo então foi um jogo que não trouxe grandes surpresas, já que o Internacional era favorito para esse jogo novamente, assim como venceu no estádio Beira-Rio por 2-0, era favorito lá em São Paulo mesmo jogando fora de casa e confirmou esse favoritismo. Destaque das atuações de Vitinho, mais uma vez, mesmo sem marcar gols. Valdívia marcando o primeiro gol e fez toda a diferença para o jogo, para o Internacional. Também Nilton jogando mais uma vez equilibrado a partida. Também na noite de ontem, então, foi definido a última equipe que passou para a próxima fase, que ficou definido o Grêmio, então, que jogou em casa, na Arena, fez 3-1 contra o Coritiba, com gols de Galhardo, Luan, Galhardo, Douglas e Luan fez o gol de pênalti no final do jogo, Rafael Lucas descontou para o Coritiba. Assim como o Internacional e Ituano, o Grêmio já era favorito para esse jogo. Eu tinha vencido a primeira partida em Curitiba por 1-0 e venceu ontem na Arena por 3-1. Curitiba que jogou inicialmente fechado, retrancado, para evitar gols aí do Grêmio, mas não conseguiu. 3-1, o Grêmio jogou medianamente na partida, confirmou o favoritismo e fechou então a rodada dos 8 classificados para a Copa do Brasil. Segunda-feira tem um sorteio, 12h30, que pode definir os confrontos das quartas e pode ter Grenal nessa próxima fase da Copa do Brasil. E agora, para ajudar você a programar seu final de semana, confira a previsão do tempo. Final de semana de sol e calor. Sábado, mínima 14, máxima 28 graus. E no domingo, a mínima 17, máxima 30. O governador José Ivo Sartori comunicou oficialmente na manhã de quinta-feira que a Procuradoria-Geral do Estado ingressou com ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, requerendo a nulidade da cláusula do contrato da dívida do Estado com a União, que determina o bloqueio das contas do Rio Grande do Sul em caso de atraso de pagamento da parcela que vence ao final de cada mês. Além disso, a ação pede a manutenção dos repasses constitucionais do governo federal previstos. Confira um trecho do pronunciamento do governador. Nós precisamos atrasar por mais tempo o pagamento com a dívida da União
E eu devo dizer, esclarecer, que é desde o mês de abril que nós estamos atrasando o pagamento da nossa dívida com a União. Todos vocês que são conhecedores, são muito atilados, sabem e perceberam que aconteceu isso. Mas tínhamos uma conversa, tínhamos diálogo, tínhamos entendimento e, infelizmente, na última situação, no mês de julho e no começo do mês de setembro, de agosto, melhor dizendo, tivemos o bloqueio das contas do Estado, em todas as situações, o que nos criou embaraços muito grandes e que nos colocaram numa situação de que apenas de sexta-feira para cá é que começou a ingressar livremente, sem o bloqueio, porque a parte que o governo da União tinha que se apropriar, já se apropriou. Então nós temos recurso agora, dentro deste mês, desde sexta-feira passada, mais precisamente, ou se alguém considerar, desde quinta-feira de tarde. Então, diria ainda que o bloqueio nos criou muitos embaraços. Agora, ao se aproximar o final do mês de agosto, a situação se agravou muito mais, em função do que eu digo que só desde sexta-feira passada ou quinta-feira de tarde é que terminou o bloqueio das contas por parte da União no Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho sabe que esta situação não começou agora, não é? Mas o nosso papel é não chorar e nem fazer papel de vítima, e sim enfrentar o problema. E com isso é o que nós fizemos até aqui, e é o que nós vamos continuar fazendo. E esperamos que todos tenham, evidentemente, a compreensão dessa realidade. Solidariedade, o apoio, a compreensão, e só com uma tarefa continuada é que nós vamos superar todas essas dificuldades e todos esses problemas. Por isso, embora já seja do conhecimento público, foi por isso que nós estamos aqui para comunicar oficialmente que decidimos ingressar com uma ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, pedindo o não bloqueio das contas do Estado e a manutenção dos repasses constitucionais previstos. Porque pode haver não apenas o bloqueio das contas, mas também os repasses que são feitos especialmente para a área da saúde, para a área da educação e de outros programas que temos conveniados ou já estabelecidos com o governo federal. Por isso, para poder usar os em torno de 280 milhões nas obrigações essenciais do Estado, especialmente para que isto fosse uma parcela, que embora não seja o todo, para aumentar as condições de oferecer aos servidores pelo menos uma quantia melhor e que oferecesse para mais gente. Eu preciso esclarecer uma questão, de que, para que fique bem claro, e que fique bem próximo da realidade, que é um pedido jurídico, mas acima de tudo é também um pedido humanitário, porque nós compreendemos a situação dos servidores e das suas famílias e das dificuldades que elas vão passar. A situação é uma situação de emergência financeira no Estado do Rio Grande do Sul. E aí eu gostaria de, como cidadão, mas também como governador, de agradecer a vocês todos da imprensa que ajudaram também a conscientizar a sociedade gaúcha da realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Cada um com a sua forma de analisar, com a sua forma de ponderar e de equilibrar e demonstrar isso, criou um ambiente que não é tarefa de vocês, não é tarefa pública, mas se tornou um papel público na medida
em que apresentou para toda a sociedade gaúcha a realidade e a emergência financeira e a situação de dificuldade e o desafio que nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem hoje aproximadamente 200 mil pessoas envolvidas na atividade leiteira no estado. A principal região que trabalha com a rede leite é a nossa, é a região Noroeste. Confira na reportagem. No município de Augusto Pestana, a mais de 400 quilômetros da capital gaúcha, a família Wildner é um exemplo típico na rede leite, pois 95% da produção do estado vem da agricultura familiar. Bem, o município de Augusto Pestana produz hoje em torno de 30 a 40 milhões de litros anuais. Né? Nós somos talvez aí o 5º ou 6º produtor do estado. O leite para o nosso município é uma das principais cadeias. Primeiro lugar o soja e posteriormente o leite. É uma questão de subsistência para as nossas propriedades, já que são tudo pequenas propriedades. E nós acreditamos que em si o leite a nível de estado, para nosso município, nós somos um dos expoentes na produção de leite. Com 24 animais em lactação, eles tiram diariamente aproximadamente 650 litros de leite, sendo que a média dos 85 mil agricultores que entregam leite à indústria, 45% tem produção diária entre 0 e 100 litros. Mas para um resultado tão significativo, muito trabalho é necessário. Eles iniciam as atividades por volta de 6 horas da manhã. Olha, uns dizem que é penoso, eu não acho tão penoso, que nós trabalhamos, comecemos, por exemplo, 6h30, eu e ela, 20 para as 8, 15 para as 8, nós estamos prontos já de manhã. Dá em torno de 2 horas de manhã e 2 horas de tarde de serviço. Eu não acho penoso. Olha, eu acho um pouco, às vezes nós não ganhamos o justo que nós merecia pelo leite, mas assim, quando tem muito baro também, o cara às vezes se estressa um pouco, mas não tem tanta dificuldade assim, é só saber levar que dá certo. Em média, anualmente, cada uma destas vacas rende mais de 7 mil litros de leite. É uma boa média isso, a nível de propriedade é uma boa média, coloca essa propriedade nos padrões internacionais, muito próximo do que se faz na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo na Nova Zelândia, Austrália. E muito superior à média da produção brasileira. A média brasileira fica em torno de 2.000, 2.500 litros por vaca ano. Então, aí com 7.000 nós estaríamos significativamente acima da média nacional. Segundo o doutor em desenvolvimento regional e professor universitário de economia, Dilson Trenepol, o Rio Grande do Sul é o 2º maior produtor de leite do país. E no estado, a atividade leiteira se concentra na região Noroeste, o que vem a fortalecer a economia regional. A cadeia do leite representa na nossa região um potencial muito grande de contribuição, primeiro de geração de renda para os produtores, mas também de arrecadação para os municípios, de contribuição econômica para outros setores e, portanto, de mobilização de recursos financeiros na atividade econômica. A família Wildner busca diariamente a profissionalização da atividade. Segundo Márcia, cuidados com a higiene e a alimentação dos animais são essenciais. Bom, a gente tem que começar, quando elas entram, a gente precisa lavar. Eu lavo bem, Daí as teteiras também são lavadas, E daí, após a tirada das teteiras, eu passo o pós-dipping para fechar o teto da vaca. E daí, no fim, eu passo água fria para tirar o excesso de leite, depois eu passo água morna com um ácido alcalino, e daí todos os dias, de manhã e à noite, e uma vez por semana é passado o ácido desencrustante. E daí, aqui o resfriador tem que ser lavado todos os dias também, por causa do leite que fica, em roda. E assim, e daí depois, só isso, assim, e cuidar muito com o barro, Tem que ser bem lavado os tetos das vacas, A alimentação, ela fica basicamente o dia inteiro na pastagem, na lavoura, daí ganham silagem e a ração,
e daí de noite vão para o pasto de novo. Mesmo com as fraudes e escândalos ocorridos no setor leiteiro, o mesmo segue em expansão. A pecuária leiteira, a produção de leite cresceu significativamente nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, e especialmente até final de 2013, 2014, quando aí sim apareceram essas situações de irregularidades, de fraudes, etc., de quebra de algumas empresas compradoras e tal, e isso produziu, digamos assim, uma desacomodação. Mas muito rapidamente a cadeia está se reorganizando, está se reposicionando e já temos aí indicativo forte de que a produção vai continuar crescendo também em 2015 e seguirá crescendo para os anos futuros. Uma das principais tranquilidades de Márcia, que é mãe de 2 filhos, é saber que os seus filhos estão bebendo leite puro e de qualidade. Ah, com certeza, aqui em casa eu sei o que eu estou dando para os meus filhos, né? É o leite que eu tiro, que eu manuseio, que eu cuido com a qualidade e com a higiene, né? Eu sei o que eu estou dando para eles. Agora lá no mercado eu não sei, né? Tu não tem como saber o que está dentro daquela caixinha. Se é leite puro, se é mistura, né? Mas em casa eu sei o que eu estou dando para os meus filhos. No Brasil são produzidos mais de 20 bilhões de litros de leite por ano, o que posiciona o país como o 5º maior produtor mundial. O Jornal das 6 fica por aqui. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. Nos encontramos na semana que vem.